Bom, se você trabalha com vendas ou se você já pensou em entrar nesse mercado, com certeza você já deve ter ouvido algo do tipo: ah, mas para vender é só ter que ser carismático. Ah, mas para vender é só ter preço bom. E na verdade, não é assim que funciona. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que grande parte do que a gente ouve falar sobre vendas é um mito. Bom, vamos lá. Vendas é só carisma. Se ser só carismático fosse sinônimo de você vai ser um bom vendedor, eu conheço um monte de gente que poderia ficar rico. Mas vendas não é só carisma. O carisma importa? É um ponto importante? Muito. Porém, você também precisa ter técnica. Você também precisa entender do que você está fazendo. Você também precisa, de fato, saber como você vai conduzir a venda, o que você vai falar, como você vai perguntar. Então, vendas não é só carisma, tá? Então, esse é o primeiro mito. Por quê? E até para explicar para vocês, um dos melhores vendedores que eu conheço, ele não é carismático. E eu sempre achei estranho, porque ele entra nas calls de venda meio fechadão, com uma postura diferente. E eu nunca entendi isso. Só que ele, repito, é um dos melhores vendedores que eu já vi. Só que ele dominou tanto a parte técnica, ele ficou tão bom no técnico, que carisma é só um pequeno detalhe. Porque ele já sabe tudo que ele vai fazer. Quando eu vi isso, eu entendi que não basta apenas ser carismático. Porém, carisma ajuda e muito. Eu já conheci vendedores que 80% do sucesso deles vinham do carisma. Só que são muito poucos. Então, o ideal é que você encontre o meio termo. Você não precisa ser 100% só carismático, você não precisa ser 100% só técnico. Encontre o equilíbrio que eu te garanto que você vai conseguir vender muito mais. Segundo mito, o cliente sabe o que quer. Eu tô aqui para te falar que esse é um dos maiores mitos que eu já ouvi na vida. Por quê? As pessoas, geralmente, elas têm uma breve noção do que elas querem. Mas elas, na maioria dos casos, elas querem resolver um problema. Elas compram para resolver um problema ou para alcançar algo que elas desejam. Porém, a melhor forma para chegar até lá, talvez ela não saiba. Ela acredita que ela precisa de uma coisa. Eu já vi muitas pessoas querendo comprar, um exemplo, uma furadeira ultra mega power que faz isso, quando na verdade ela não precisava. Ela ia usar a furadeira para colocar um quadro na parede e depois ela ia esquecer. Eu já vi pessoas que precisam comprar caixas de ferramentas enormes. Aí você pergunta para ela por que ela quer aquela caixa. Para trabalhar como hobby, fazer alguma coisa dentro de casa, e ela não precisa. E o seu papel como vendedor não é ficar enganando os outros vendendo coisa que eles não precisam. Lembre-se, mais importante do que o cliente comprar uma vez de você é ele comprar por diversas vezes. Então tenha isso em mente e entenda que o seu papel é guiar a pessoa para que ela entenda a melhor solução para resolver o problema dela. Quando, na verdade, a maioria das vezes, o que ela acha que é a solução não é. Então, esse mito pode vir por terra também. O cliente sabe o que quer. Na maioria das vezes, ele não sabe o que quer. Agora, aquele mito que, nossa, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu ouvia esse mito, eu já estava multimilionário. Só o preço importa. Cara, pode jogar esse mito fora, joga no lixo. Por quê? Preço é importante. É. Não estou aqui para ser hipócrita e falar, preço não importa. Preço importa. Mas não é só ele que importa. Um exemplo disso é o quê? Eu posso estar morrendo de sede aqui agora. Se você aparece aqui com uma latinha de Coca-Cola por R$40, eu não compraria. Eu tô com sede, eu gosto de Coca-Cola, mas por que eu não compraria? Porque R$40 numa Coca-Cola, eu não percebi valor naquilo. O preço é importante? É, mas ele não é tudo. As pessoas buscam por qualidade, as pessoas buscam por rapidez. É você entender o que para aquela pessoa é a prioridade. Entenda, a maioria das pessoas sempre vai barganhar preço. Elas sempre vão tentar chorar um preço melhor. É normal, é do ser humano, principalmente do brasileiro, pedir descontos, tentar barganhar. Porém, existe algo por trás do preço. É aquilo, antes de você vender algo, nós já falamos, você tem que descobrir o que a pessoa quer. Descobrindo o que a pessoa quer, você consegue mostrar que o que você vende tem valor. Um exemplo, a pessoa precisa comprar uma furadeira. Aí você tem uma furadeira ali
que ela custa mais caro. Porém, para o cara que vai usar uma furadeira hoje, daqui um mês de novo, o que esse cara precisa? Ele precisa de uma furadeira de longo prazo, que ela não estrague e dure muito. Então você pode explicar para o cara a seguinte coisa: meu amigo, essa furadeira ela realmente tem um preço mais elevado, porém, ela vai durar por 10 anos. Você vai ficar 10 anos sem precisar comprar uma furadeira. E eu sei que você vai usar uma vez ou outra. Pensa, se você comprar uma furadeira que não, daqui a um ano vai estragar, não faz tanto sentido. Então, preço importa, mas não é só ele que importa, tá? As pessoas sempre vão querer pagar menos para levar mais coisas. Vamos ao mito 4 agora, que esse cara, eu também já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi. Quem fala mais, vende mais. Premissa básica de vendas. Se você puder sair desse vídeo aprendendo uma coisa, saia com essa lição, que é o quê? As pessoas compram pelos motivos delas e não pelo seu. Então, não importa o quanto você vai falar que seu produto é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Se não resolve o problema que a pessoa de fato tem, não adianta. Não adianta. Vou contar uma história rápida para vocês aqui. Eu já trabalhei como vendedor porta a porta, onde nós íamos de porta em porta na casa dos outros vender as coisas. E nós vendíamos um cartão de desconto que oferecia desconto em consultas médicas. Com o tempo eu cresci, virei gerente e um belo dia acompanhando um vendedor no ponto de ônibus, ele me aborda um cara e começa a falar com o cara ali de que na empresa nós temos ginecologista barato, nós temos o preventivo mais em conta. E ele falava muito. Porém, era um homem. Homem não vai ao ginecologista. E do que adianta? Ele ficar ali falando sobre ginecologista para um cara que não vai usar aquilo. Então, não é sobre você falar mais e mais. É sobre você ouvir. Escute e fale na hora certa. Encaixe o que você tem que falar. Então, joga isso aqui fora e fecha a sua boca. Fecha a sua boca, ouça mais e depois fale na hora certa. As pessoas gostam de falar muito mais do que ouvir. Então, ouça, faça as perguntas certas. Bom, vamos lá. Agora, esse mito vai ser um papo mais de coach aqui entre nós dois. Eu e você que está assistindo isso agora. Rejeição não é fracasso. Pode jogar isso aqui por terra. Nós, vendedores, vamos falhar e ser rejeitados muito mais vezes do que vamos ser aceitos. É estatística. Eu não conheço nenhum vendedor que vende mais do que toma não. É normal. Todo vendedor vai passar pela rejeição. E se você está começando agora, isso é ainda mais grave. Eu estou te falando, você vai ser rejeitado. As pessoas vão te falar não. As pessoas vão te falar não quero. Mas sabe o que é isso? Isso é uma oportunidade para você entender aonde você precisa melhorar. É aquela velha coisa que a gente escuta falar tanto por aí, mas que é uma verdade. Eu fui ficando velho e com o tempo eu fui entendendo que frases clichês, elas são clichês por um motivo. Porque realmente funciona. Realmente é aquilo. E aqui vai um clichê que é: você precisa ser 1% melhor todos os dias. Você precisa pegar cada não que você toma e entender o que aconteceu. Você precisa entender por que você tomou não. Você precisa entender por que a pessoa não comprou de você. Você precisa entender o que está acontecendo. E cada não te aproxima de um sim. O seu sucesso está aqui. Você está aqui. O que está entre o seu sucesso é a zona do medo. É aquele medo da rejeição. É aquele medo que te trava. É aquele medo do o que as pessoas vão achar de mim. Eu passei por isso. Eu estou começando esse canal no YouTube agora. E eu passei por isso. Você não acha que vir aqui e gravar dá um certo friozinho na barriga? O que as pessoas vão achar? Porém, nós precisamos vencer a zona do medo. Todo mundo tem a sua zona do medo. Qual é a sua? O que está te impedindo de chegar no seu sucesso? Porque eu te garanto, aqui pertinho, nós dois, se eu te desse certeza de que a cada 10 pessoas que você abordar, você vai vender para as 10, eu te garanto, você não teria medo. Por que você não aborda? Por que você não faz as coisas? Porque você tem medo do não. Só que o não faz parte do sim. Então aceite, abrace,
compra uma pelúcia escrito não e dorme todo dia abraçadinho com ela assim, porque eu te garanto que o não te aproxima do sim. Para encerrar com uma breve história, eu conheci um vendedor muito bom, muito bom, um dos melhores que eu já conheci, na venda porta a porta, que quando ele começou, e adivinha, ele era ruim. Assim como eu já fui, assim como você já foi ou é, porém, ele não desistiu. E ele ia pra rua trabalhar com a pranchetinha embaixo do braço. O que ele fazia? Cada pessoa que ele abordava e não vendia, ele fazia um tracinho. Abordei um, não vendi, tracinho. Abordei outro, não vendi, tracinho. Abordei um, vendi, ele fazia um X. Ele ia, tracinho, 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 X. Ele conta que no começo da carreira dele, a cada 100 tracinhos, ele tinha um X. Então, para cada 100 pessoas que ele abordava, ele fechava uma venda. E ele foi melhorando a argumentação dele, foi conhecendo mais o produto, foi entendendo o que ele podia melhorar, entendendo o público, entendendo tudo direitinho ali. E isso foi caindo. Caiu para 70, ele fazia uma venda. Caiu para 50 pessoas que ele abordava, ele fazia uma venda. E ele conta que no final da carreira dele de vendas, antes dele subir para ser gerente, ele conta que ele tinha uma estatística de, para cada 10 pessoas que ele abordava, ele fechava uma venda. E por que eu estou te falando isso? Qual a relevância disso? A relevância disso é o quê? Se você sabe que a cada 10 pessoas que você aborda, você vende um, e você tem uma meta de vender, um exemplo, 2, você precisa abordar 20 pessoas. Matemática. Bom, agora que você sabe a verdade, você sai desse vídeo sabendo um pouquinho da verdade do mundo das vendas, é sua hora de decidir. Você quer seguir acreditando nessas coisas, ou você quer continuar no lado sombrio das vendas que acredita nessas coisas, ou você quer de fato ter o sucesso e vencer sua zona do medo. Ou você quer de fato sair dessa zona e vir para a zona do sucesso. Agora, deixa aqui embaixo no comentário algum mito que você já ouviu, algum mito que já te falaram, alguma coisa que te falaram sobre vendas e que com o tempo você descobriu que não era aquilo. E não se esquece de se inscrever, é de graça, você me ajuda a continuar crescendo, a continuar compartilhando esse conteúdo com você e com outras pessoas que podem ajudar. Então, curte, se inscreve e nos vemos na próxima.